Queridos, hoje nós encerramos o livro de Juízes. Por isso, abra comigo sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 21. Ora, haviam jurados os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? O dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão do seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres? E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruirás. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homens, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimon, e lhe proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas e lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes Gileade, porém estas ainda não lhes bastavam. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, ao lado do sol, do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai. E eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois nesse caso ficareis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam.
e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, de que mesmo à distância nós somos bem-aventurados, porque temos ainda condições de ter acesso a ela, de termos acesso à explicação dela. Obrigado, Senhor, por este meio, que o Senhor deu a sabedoria aos homens de criar, de forma que podemos, meu Pai, ainda à distância, encontrar-nos para estudar a tua palavra. Nesse instante, meu Deus, te pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, abra os nossos olhos, ilumine-nos, para que possamos compreender a tua palavra. E assim, Senhor, podermos tirar lições dela para a nossa vida. Dá forças ao seu povo, para que sua palavra possa ser aplicada ao coração e às vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, a que ponto uma nação, a que ponto uma geração pode chegar quando ela abandona os princípios bíblicos e não se submete ao Senhor? A que ponto o pecado pode se alastrar numa sociedade quando ela abandona o governo de Cristo e passa a seguir os seus próprios raciocínios? Não há limite para a maldade humana. Nós precisamos entender isso. Não há limite para o que eles podem fazer de mal. E quando eles abandonam o governo de Cristo, quando eles abandonam a orientação das Escrituras, até o bem que eles tentam fazer é um mal que eles findam fazendo. O livro dos Juízes nos mostrou isso, do primeiro até o último capítulo. Nos mostrou como é a vida de um povo que abandona os caminhos do Senhor. O livro nos contou como Israel, após a morte de Josué, se corrompeu em idolatria, abandonou o Senhor, fazendo justamente aquilo que o Senhor disse que eles não fizessem, que era se contaminar com as ideias do povo de Canaã. Eles abraçaram os deuses de Canaã, e em seguida, no final do livro, eles já estavam adorando os deuses até das nações vizinhas. Abandonaram ao Senhor, se corromperam no meio da idolatria e praticaram muito mal. Mas os últimos capítulos do livro de Juízes, quando a gente acha que com Sansão foi o extremo da maldade, o autor resolve dar uma pausa e terminar o livro dando um panorama rápido, pelo menos com duas histórias, para que a gente compreenda o nível de depravação, de maldade que estava acontecendo em Israel. A ideia aqui é de como o mudanismo pode ser perigoso no meio do povo de Deus e de como ele pode ser abraçado a tal ponto que o povo de Deus pode se tornar tão ruim ou até pior do que as nações pagãs. As duas últimas histórias, elas começam de forma muito simples e discreta. Tanto a história lá no início, no capítulo de número 18, quando fala, aliás, no capítulo de número 17, quando fala de Mica criando um ídolo do lar, no meio de uma confusão familiar, termina a história, no capítulo 18, com toda uma tribo contaminada pela idolatria. Aqui, a história começou no capítulo 19, com um levita que tinha um problema familiar com a sua concubina, mas que termina a maldade se espalhando da vida desse levita, passando pela cidade de Gibeá, a partir do versículo de número 12.
e se espalhando pela tribo de Benjamim, e agora no capítulo 21, se espalhando para Israel todo. Então entenda, a maldade e a corrupção, nós vemos, começa dentro das famílias nesses dois capítulos. Mas rapidamente eles se espalham para a nação inteira. E o capítulo 21 é de uma tristeza absoluta. Esses 3 últimos capítulos do livro de Juízes contam-nos a história a partir de um levita da região montanhosa de Efraim, que tinha uma concubina, e ao que tudo indica, essa concubina foi infiel a ele e o abandonou. E foi para a região de Belém, de Judá. Lá, ela voltou para a casa do seu pai. Alguns meses depois, esse homem, esse levita, desce da região de Efraim, vai até Belém de Judá, tentando trazer essa mulher de volta para casa. Fica algum tempo por lá, o pai da moça mantém, até de forma exagerada, a presença deles ali, mas chega uma hora que eles precisam ir embora. Há uma proposta no caminho, já que eles saíram tarde, deles passarem a noite em Jerusalém. Naquela época, Jerusalém não tinha uma população de israelitas. Eles disseram, não, nós vamos para Gibeá. Lá, sim, tem uma população do povo de Deus. Lá tem uma tribo, a tribo de Benjamim mora lá. Chegando lá, ninguém de Gibeá recebeu aquele levita. Quem o recebeu foi um senhor que era justamente da região de Efraim também. O recebe em casa. Esses homens da cidade tentam violentar esse levita durante a noite, cercam a casa. A proposta é estranha, a proposta é lançar uma moça virgem e a concubina para que eles se aproveitem. Eles não querem. No último instante, esse senhor pega essa moça, essa senhora, essa concubina, joga na mão deles, tranca a porta. Eles abusam dessa moça uma noite inteira, de forma que ela morre na porta de casa. O estranho é que no dia seguinte, com a maior frieza possível, esse levita se levanta, vê a mulher deitada no chão, do lado de fora da casa, no pé da porta, e diz, fique em pé, vamos embora. Como se nada tivesse acontecido. Constata que a mulher está morta, coloca a mulher num animal, leva para casa, esquarteja essa mulher, cortou essa mulher inteira, uma coisa terrível, espalha pedaços dessa mulher pelas 12 tribos de Israel. Vejam como a maldade, a frieza desse homem. Um homem que, entre aspas, tinha ido falar ao coração dessa mulher. Agora, ele simplesmente trincha essa mulher em pedaços, não dá a ela um sepultamento digno, não honra o corpo dela, trata o corpo dela como um corpo de um animal, esquarteja e manda. As tribos de Israel se juntam, revoltados com o que aconteceu em Gibeá, com os benjamitas, resolve dar um ultimato aos benjamitas para que entregue os homens que fizeram aquela desgraça com aquela mulher. E aí nós descobrimos que Benjamim, ao invés de se colocar do lado do que é certo e se colocar contra os homens de Gibeá que fizeram aquilo, o que eles fazem, na verdade, é se organizar como guerreiros para defender o mal. Olha o nível de maldade que estava no coração daquele povo. Ao invés de se colocar do lado da verdade, do que o Senhor tinha mandado, que eles deveriam fazer, não, eles se levantam para defender o mal, para defender os homens que tinham violentado uma mulher até a morte. Israel se levanta para guerrear, morre muita gente no processo, mas a cidade de Gibeá, ela vai ao chão, e não só vai ao chão, mas a tribo inteira de Benjamim é destruída. A única coisa que sobra da tribo de Benjamim são 600 homens que fogem e se escondem por um período numa penha chamada Penha de Rimon. Eles ficam lá escondidos por alguns meses. E é nesse contexto que o capítulo 21 inicia, o final de uma guerra. E esse capítulo, ele se apresenta duas coisas interessantes. Em primeiro lugar,
a preocupação desses homens com relação ao juramento que eles fizeram lá em Mispa, antes da guerra, e a compaixão que eles possuem por esses 600 homens que eram da tribo de Benjamim. É que interessante, que em momento nenhum diz que eles se arrependeram do que fizeram. Você não vai ver o povo de Benjamim pedindo misericórdia e pedindo perdão, primeiro, por ter violentado aquela mulher e por ter levantado guerra contra Israel para defender os que violentaram. Você não vai ver em nenhum momento esse povo lamentando. Você vai ver o restante de Israel lamentando, porque eles destruíram a tribo de Israel. E agora nós vemos que quando eles tentam resolver um problema por compaixão, eles fazem algo tão ruim, tão mal, como o que foi feito em Gibeá. Eles, ao invés de melhorarem a situação, quando os homens tentam fazer o bem, sem estarem pautados na palavra do Senhor e sem estarem sob o governo de Cristo, eles fazem mais mal do que o bem que eles tentavam fazer. Como é que o texto fala? Primeiramente, se você prestar atenção aí no texto, logo de cara, as primeiras palavras que aparecem é de que eles haviam jurado, versículo número 1. Haviam jurado os homens de Israel. Esse conceito de juramento é muito importante para uma guerra, era isso que eles faziam. Nós já havíamos visto eles jurando lá no início do capítulo número 20, porque quando eles souberam disso tudo e se organizaram com as 12 tribos, com mais de 400 mil homens para a guerra, na verdade o texto para dizer que eles fizeram um juramento naquele dia, que ninguém voltaria para casa antes de resolver aquela pendenga com Benjamim. Então, lá já havia dito que eles haviam feito um juramento de que eles não voltariam para casa. Agora, no capítulo de número 21, nós vemos que existiam mais outros 2 juramentos. Juramentos que eram comuns em períodos de guerra. Era uma espécie de acordos feitos entre os guerreiros e o Senhor, para que estabelecesse as regras da forma como eles deveriam se portar na guerra. Então, nós já vimos que a primeira coisa que eles juraram foi: ninguém volta para casa antes de resolver. No versículo de número 24, dizendo que após eles entenderem que resolveram a questão, cada um voltou para a sua casa, cada um voltou para a sua região. Mas, de repente, nós descobrimos, agora no capítulo 21, que houve mais 2 juramentos. Que não era só não voltar para casa enquanto não resolvessem. Eles tinham feito um juramento, filhas deles, para os benjamitas. Porque homens maus que fizeram aquilo com uma mulher na cidade deles, homens maus que tinham ido à guerra para defender os homens que fizeram uma violência daquele tamanho contra a mulher, não mereciam as filhas deles para casar. Então, vejam, eles estão assumindo agora uma postura de que eles não vão entregar as suas filhas para os benjamitas. Segundo, eles também juraram que quem não participasse da empreitada de guerra contra os benjamitas seria um violador e, consequentemente, apoiador dos benjamitas. Então, quem não participasse morreria do mesmo jeito que os de Benjamim morreram. Esses 2 juramentos são a base do que vem do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Vejam aí, o texto começa dizendo que, o versículo 1, eles juraram dizendo: nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas. Primeira informação do capítulo 21. Eles estavam certos? Estavam certos porque esses homens haviam se portado mal. A atitude deles, inclusive,
era uma atitude de violência contra um outro homem. Então, eles queriam praticar violência sexual não contra mulheres. Eles queriam praticar uma violência sexual contra o levita. Então, era uma violência homossexual. E que eles se contentaram em violentar a mulher. É por isso que eles foram tão agressivos. Porque eles descontaram a frustração na concubina e a mataram. E eles chegam e dizem: nós nos levantamos para defender a honra feminina. Nós nos levantamos para defender as mulheres. É interessante porque o levita não fez isso. O levita não se levantou para morrer e proteger a sua esposa. Era ele que deveria ser sacrificado, era ele que deveria ter lutado. Mas não, ele se tranca em casa com aquele senhor enquanto a mulher dele está pagando o preço por ele, para que ele não seja violentado. Eles então vão para a guerra e matam uma tribo inteira, só sobra 600 homens para defender que mulheres em Israel têm que ser respeitadas, que mulheres em Israel não podem ser violentadas desse jeito. Mas que estranho, porque esses homens que defendem a moral, que defendem o que é certo, que juram que não vão dar as suas filhas para Benjamim, porque eles têm esse tipo de postura, são os mesmos homens agora que, por 2 vezes, o texto vai dizer, que sentiram compaixão de Benjamim. O texto vai dizer que eles sentiram compaixão no versículo de número 6, e vai dizer que eles tiveram compaixão no versículo de número 15. Eles tiveram compaixão de Benjamim. Por que eles tiveram compaixão de Benjamim? Porque Benjamim se arrependeu? Porque aqueles 600 homens que estavam lá há alguns meses, escondidos lá na penha de Rimon, se arrependeram? Não. Não houve arrependimento da parte de Benjamim. Benjamim não se apresenta pedindo perdão pelo que fizeram em Gibeá. Não, eles não fazem isso. Pelo contrário, eles continuam escondidos lá. Mas eles ficaram arrependidos por ter matado uma tribo inteira. Versículo número 2 diz que eles prantearam diante do Senhor. Eles vieram diante do Senhor e ergueram a voz e choraram, dizendo: Senhor, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Versículo 3, de forma que hoje está faltando uma tribo em Israel. Eles se sentiram mutilados, porque eram 12 tribos, e agora só havia 11. Eles olharam para o lado e viram que eles tinham matado uma tribo inteira, porque mesmo que tivesse sobrado 600 homens, não havia mais nenhuma mulher. Porque quando eles entraram em Gibeá, eles mataram todas as mulheres e todas as crianças. Não havia mais nenhuma esposa para que a tribo de Benjamim pudesse prosperar. Eles estavam mortos. Daí, então, o texto nos diz que eles fizeram holocaustos, edificaram um altar, fizeram ofertas e se reuniram em assembleia, no versículo de número 5, e perguntaram: o que é que a gente vai fazer agora? Porque nós fizemos um juramento, versículo 5. De novo a palavra juramento. Nós fizemos um juramento. O juramento foi: ninguém vai voltar para casa sem ter terminado a guerra. Ninguém vai dar mais suas filhas como esposas para os benjamitas. E ninguém deve escapar se não participar conosco da guerra contra Benjamim, do contrário, será considerado aliado de Benjamim. É isso que eles vão lembrar agora. Então, note que no contexto entre eles constatam falta esposa para Benjamim, lembraram do juramento que dizia: todos têm que ir para a guerra. Quem não for, deve morrer. E aí eles juntaram a fome com a vontade de comer. Porque eles sentem compaixão, versículo número 6, de Benjamim, e dizem: nós precisamos resolver o problema de Benjamim agora, nós precisamos providenciar mulheres para eles. E aí se casa muito bem a coisa, porque eles disseram: nós juramos porque não podemos dar as nossas filhas mais para eles, mas a gente precisa arranjar mulher para eles. A pergunta seguida foi: quem descumpriu o juramento de número 3? Quem faltou à assembleia e não veio para a guerra? Quando a gente fez as contas e viu quem estava presente, o povo de Jabes de Gileade não veio. Então, uma tribo, uma região, não compareceu à guerra contra Benjamim, ficou de fora, mas foi incluída, então, naquele terceiro juramento que dizia que quem não fosse para a guerra tinha, na verdade, se aliado
com Benjamim, para não destruí-lo, para não derrotá-lo. E aí, meus irmãos, nós vemos uma coisa terrível que Israel fez. Lembrem, tudo começou porque uma mulher foi violentada. Uma mulher foi violentada. Tudo começou por conta disso. O que eles estavam fazendo na guerra era defendendo em Israel a mulher. Mas quando eles destroem uma tribo e resolvem ter compaixão da tribo que fez mal àquela mulher, eles vão fazer mal não a uma mulher. Eles vão fazer mal agora a 400. O texto nos diz que Israel enviou 12.000 homens, no versículo 10, para a região de Gileade. E o que é que eles iam fazer em Gileade? Eles iam matar todo mundo. Gileade, a região de Gileade, era herdeira da tribo de Manassés. E é interessante, porque Manassés, ele descende diretamente de Raquel, lá em Jacó. E da mesma forma, Benjamim também. Então, de alguma maneira, eles todos são filhos de Raquel, lá atrás. E eles olham para Gileade e dizem assim, beleza, eles não vieram. O que a gente tem que fazer? Tem que cumprir o nosso juramento. O juramento foi, quem não vier para a guerra contra Benjamim, a gente mata todo mundo. Então, vamos pegar aqui 12.000 homens, mandar esses 12.000 homens, não manda os 400, na verdade, nem tinha mais 400. Nós não mandamos todo mundo, mandamos 12.000 homens, todos eles muito valentes, eles vão lá e matam todo mundo. Só que, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Eles vão lá matar toda uma tribo, a tribo de Jabes e Gileade. Vão matar, o texto diz muito claro, vão matar homens, mulheres e crianças. Então, eles vão exterminar toda uma tribo. Veja, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles acabaram de exterminar a tribo de Benjamim, matando homens, mulheres e crianças. E como é que eles resolvem o problema? Matando de novo, matando uma tribo inteira, a tribo de Jabes e Gileade. É assim que eles vão fazer. E eles vão lá, matam tudo e eles param o seguinte, mas se vocês encontrarem, quando vocês encontrarem uma moça virgem, que não tenha se casado, que não tenha nenhum marido, quando vocês encontrarem essas moças, eles, ao invés de matar essas moças, eles vão trazer essas moças para Siló. Vejam que coisa, que ideia absurda. Que coisa, que violência terrível. Eles invadiram uma cidade, mataram todo mundo, aquelas moças viram seus pais sendo assassinados, pai e mãe sendo assassinados. Aquelas moças viram seus irmãozinhos sendo assassinados. Aquelas moças foram arrastadas à força, levadas para uma cidade, para a cidade de Siló, como escravas sexuais. Elas perderam naquele dia o pai, perderam naquele dia a mãe, perderam naquele dia os irmãos e perderam naquele dia a liberdade. Elas são levadas para Siló e são dadas como esposas aos filhos de Benjamim. Olha que coisa absurda. Os filhos de Benjamim ainda estavam escondidos lá na penha de Rimon. Eles não tinham se arrependido. Eles ainda estavam lá. E de repente Israel chega aqui no versículo número 13 e manda uma convocação de paz. Proclamaram a paz a eles. Disseram, não, a gente não vai mais guerrear com vocês. E como símbolo da paz, a gente dá para vocês 400 moças virgens que foram arrancadas das suas famílias, que viram sua família inteira ser destroçada a fio da espada e que agora serão obrigadas a conviver com esses homens de Benjamim. Israel tenta resolver um problema, que era punir a violência contra uma mulher. E agora, quando eles tentam resolver o problema, pelo tamanho da punição que foi dada a Benjamim, eles cometem uma atrocidade tão grande, ou até maior, diria, do que a tribo de Benjamim. Porque Israel agora vai violentar 400 mulheres da tribo de Jabes e Gileade. Só que tinha 600 homens na penha de Rimon. E só tinha 400 mulheres. E do mesmo jeito que lá no versículo 6 dizem que Israel teve compaixão do seu irmão Benjamim, porque uma tribo tinha sido eliminada.
E que eles tinham um problema no versículo 7, dizendo: como obteremos mulheres para o restante deles? De novo, agora, no versículo de número 14, vai nos dizer que não tinha mulher suficiente, só tinha 400 e tinha 600 homens, ou seja, 200 homens ficaram sem mulheres. E aí então o versículo 15 diz que o povo teve compaixão de Benjamim. Eu quero que os irmãos notem que eles estão tendo compaixão dos pecadores. Eles estão tendo compaixão dos homens que se levantaram em guerra para defender estupradores. É dessas pessoas que eles têm compaixão. E porque eles têm compaixão, o texto diz que porque estava faltando uma tribo, eles perguntam de novo, versículo 16, como obteremos mulheres para os 200 que ficaram sem? O que é que esses 600 homens que guerrearam contra Israel para defender uma tribo uma cidade de estupradores, recebem após essa guerra? Eles recebem de presente 600 mulheres. A preço de quê? A preço de assassinato de uma tribo inteira de Jabes de Gileade e de levar 400 mulheres cativas. Mas ainda faltam 200. Eles querem presentear os 600. A pergunta agora é: como é que a gente vai conseguir mais 200 mulheres? E a resposta sempre é ruim. Porque lembra, eles fazem o que eles acham que é certo. Você não vai ver eles consultando o Senhor aqui, não. Eles não chegam para perguntar para Deus, dizendo: Senhor, o que é que a gente faz com esses 600? Talvez o Senhor dissesse: eles pagaram um preço, agora eles se acabam. Mas eles não perguntam, eles estão com pena do disciplinado. Eles estão com pena. E quando se poupa o lobo, se sacrifica a ovelha. Eles estão tendo uma ideia tão terrível quanto a primeira, para arranjar mais 200 mulheres. Eles disseram: olha, aqui na região de Siló, e era em Siló que eles estavam reunidos, veja versículo 12, eles estavam em Siló, na terra de Canaã. Ele diz assim: olha, aqui em Siló, as moças têm uma prática, uma tradição, de numa das festas, elas ficarem fazendo cantiga de roda na região das vinhas. O texto não diz que festa era essa, mas ao que tudo indica, era a festa de Pentecostes, que era quando eles comemoravam a colheita e os primeiros frutos. Então estava todo mundo feliz porque tinha comida em casa e assim por diante. E o texto diz que essas moças, elas iam para o campo no trabalho, mas elas aproveitavam para cantar, para fazer cantiga de roda, para conversar. Serem moças. Eram inocentes essas moças. Eram virgens. E olha qual é a ideia de Israel. Faça o seguinte: os 200 homens que faltam vão, se escondam. E eles dão endereço, gente. Olha aí, versículo 19. Eles dão todo o endereço. Eles dizem: olha, Diane em Siló, que fica ao norte de Betel, 15 quilômetros da região de Betel. Eles, olha, fica ali ao norte de Betel, 15 quilômetros. E para o sul de Lebona. Eles dão o endereço todo onde as moças ficavam. Eles tramam uma armadilha para as moças. É Israel que está fazendo isso, não é Benjamim. É Israel todo que está fazendo isso. E eles disseram, o texto fala, versículo 20, eles ordenaram. Isso aqui é uma determinação oficial. Eles ordenaram que Benjamim fizesse uma emboscada. E quando as pobres moças viessem lá, inocentes, cantar, dançar, fazer cantiga de roda. Lá, o texto diz literalmente, dançar em roda, fazer cantiga de roda. Quando elas estiverem lá, as filhas de Siló, eles deveriam atacar essas moças. E eles deveriam sequestrar essas moças. Sequestrar as moças de Siló. E ele diz, e quando os irmãos deles, os pais delas, aliás, quando os irmãos delas ou os pais delas vierem pedir para que a gente faça justiça contra vocês, qual é o argumento que a gente vai usar? Versículo 22. Gente, vejam só, tem a pena do pessoal de Benjamim. Os coitados ficaram sem mulher, eles não
Eles não têm como se casar. A gente vai deixar 200 homens sem mulher, sem esposa? A gente não pode fazer isso. Vejam só, o pessoal de Siló fez o juramento. Não podia dar as filhas para os benjamitas se casarem. Mas, vejam só, vocês não deram. Vocês foram roubados. É diferente. Essas moças podem se casar porque elas foram sequestradas. Mas de quem foi a ideia, meus irmãos? Eles tentaram dar um jeitinho no juramento. E o jeitinho era: roubar as moças é melhor do que quebrar um juramento de não dar filhas para casar. Então eles diziam: cadê o amor? Ah, meu pessoal de Benjamim, os coitados estão todos sem mulher. Vejam só, vocês não são culpados. Deus não vai condenar vocês, porque vocês fizeram o juramento que não ia dar as filhas de vocês para casar com eles. E vocês não deram. Elas foram roubadas. Então está tudo resolvido. Quando tentamos justificar um pecado, nós geramos outro pecado sobre ele. Justificar pecado não inocenta o culpado. Justificar pecado só torna o pecado ainda mais grave, porque acrescenta outro pecado sobre si. É assim que eles fizeram, versículo 23. O texto diz que eles se levantaram e fizeram a emboscada, pegaram 200 moças da região de Siló, 200 moças que foram arrancadas das suas famílias e levadas para a região de Benjamim e obrigadas a se casar com homens que as sequestraram. Queridos, que coisa terrível. Povo de Deus que se levantou para buscar justiça contra uma mulher que havia sido violentada. Agora foi cúmplice e responsável por a violência contra 600 moças, virgens, inocentes. A gente não sabe nem com quantos anos essas meninas tinham. Então, era de 13, 14, 15 anos. Eram adolescentes. O primeiro grupo de 400 viram os pais, as mães e os irmãos sendo assassinados na sua frente e sendo entregue a um homem que elas nunca tinham visto na vida para se casar. As outras 200 estavam brincando, estavam se divertindo numa festa. E elas foram sequestradas por Israel e entregues nas mãos de homens maus para se casarem. Quando o povo de Deus tenta resolver os seus problemas sem levar Deus em consideração, eles produzem pecados ainda mais graves quando tentam resolver pecados que já foram cometidos. E eles tentam justificar os seus pecados, criando pecados ainda mais graves. Por que tudo isso estava acontecendo? Versículo de número 25. O texto diz que depois que eles voltaram, todo mundo para casa, reconstruíram as cidades no versículo 23, cada um volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. O texto para dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Nesses capítulos, nas duas últimas histórias, 4 vezes essa palavra aparece. Eles não tinham rei e eles faziam o que achavam certo. Queridos, que coisa terrível. A que nível de maldade o povo de Deus pode chegar? Na verdade, o autor de Juízes, ele está mostrando que Israel tinha uma necessidade de um rei. Mas que Israel tinha uma necessidade não de qualquer rei. Israel tinha necessidade de um rei que os governasse dentro da palavra. Para que eles não fizessem o que eles achavam que era certo, mas que eles fizessem aquilo que o Senhor comandava como certo. E esse contraste aqui é feito de forma proposital. Que se você for prestar atenção, lá no capítulo 19,
nós temos sempre três regiões sendo destacadas. Primeiro, a região montanhosa de Efraim, de onde as pessoas vêm, ou para onde as pessoas vão. Mas no capítulo 19, nós temos a região de Belém de Judá contra a região de Gibeade. Porque o levita, ele é muito bem recebido em Belém de Judá. É inclusive estranho, porque o pai da concubina o trata bem demais. Ele é um exemplo de comportamento. A região de Belém de Judá aqui é descrita como o melhor lugar do mundo, como pessoas boas, que sabem receber, que sabem acolher as pessoas em casa. Enquanto a região de Gibeá, ninguém recebeu esse levita em casa, ninguém acolheu ele em casa, e ainda tentaram estuprá-lo, e ainda no final das contas violentaram a sua mulher e a mataram. De forma que, para proteger os benjamitas de Gibeá, Israel fez toda essa atrocidade aqui no capítulo número 21, fazendo com que 400 moças fossem arrancadas de suas famílias e entregues para esses homens. Mas aqui é um contraste de reis. Porque de Belém de Judá virá Davi, e de Gibeá virá Saul. De alguma forma, ele prepara o terreno para mostrar qual era a origem de Saul. Que quando Israel foi escolher um rei, mais à frente, depois de Samuel, eles vão escolher um rei do pior lugar possível. Eles vão escolher um rei de uma tribo, da tribo de Benjamim, que tentou violentar um levita, que violentou a concubina desse levita e a matou, que se levantou em guerra contra Israel e tentou e matou muitos de Israel e tentou proteger os estupradores, que não se arrependeu do que fez e que foi, no final das contas, responsáveis para que 600 mulheres virgens fossem arrancadas das suas casas e levadas até eles como presente de paz, no final das contas. Foi dessa família que veio Saul. Foi desse grupo que veio Saul. Saul é da cidade onde os homens tentaram estuprar um levita. Saul é da tribo de Benjamim. Davi não. Davi vem de Belém de Judá. Davi vem de onde as pessoas sabem receber bem. De onde os levitas saem, capítulo anterior. É de lá de onde vem Davi. Mas isso tudo, queridos, para apontar para algo muito mais distante. Isso tudo para nos apontar que quando o povo resolve fazer o que acha certo, escolhe um rei de Benjamim, da região de Gibeá, os homens escolhem para si a liderança pior que existe. Saul foi uma desgraça para Israel. O rei Saul foi terrível para Israel. E Deus disse, deixa que eles escolham. Mas quando Deus escolhe um rei para Israel, ele vai buscar em Belém de Judá. Para lembrar que em Belém de Judá, séculos depois, nasceria o verdadeiro rei de Israel. Para governar o seu povo. Para que o seu povo não se enfiasse num ciclo de pecado, miséria, destruição, como aconteceu aqui no final da história do livro dos Juízes. Deus deu à sua igreja um rei vindo de Belém de Judá, Jesus Cristo, para governar a sua igreja. Ele que traria a palavra de Deus para a sua igreja e orientaria a sua igreja a não fazer o que ela acha certo, mas fazer o que ele comanda por meio da palavra e da pregação. Queridos, nós temos algumas lições aqui que nós devemos tirar. Eu creio que a primeira lição de todas: a igreja do Senhor precisa ser governada por Jesus Cristo. Isso parece óbvio, afinal de contas, Jesus é o cabeça da igreja.
Mas, meus irmãos, o que nós vemos hoje na igreja brasileira, na igreja mundial, na igreja evangélica mundial, vamos dizer assim, o que nós vemos hoje? Uma igreja que se diz cristã, mas que faz aquilo que ela acha certo. Ela se baseia nas suas próprias concepções. Ela tem ideias de quem ela deve defender, de quem ela deve atacar. Ela faz tudo sozinha, ela planeja tudo sozinha. Ela planeja como vai se expandir sozinha. Ela planeja como vai resolver os pecados dela sozinha. Ela planeja como vai resolver as consequências do pecado dela sozinha. Ela toma as decisões de como vai ser governada sozinha. Então, no final das contas, queridos, o que nós vemos na igreja brasileira é uma igreja que quer andar sozinha. E isso parte de cada cristão. Isso parte de cada família. Como é triste ver como os pais acham que podem tomar as decisões para a criação dos seus filhos sem que Deus os oriente. É onde eles vão buscar orientação. Eles vão buscar orientação em sexólogos, em pedagogos, em psicólogos. Eles sabem, em outras palavras, o povo de Deus, para conduzir famílias, não busca a orientação do Senhor, mas busca orientar as suas famílias conforme a sua própria consciência, com o que as pessoas do mundo dizem. Ou seja, a igreja do Senhor abraça o mundanismo para ser governada pelo mundo. Aí nós temos dentro da igreja as defesas de ideologias que são satânicas, de entendimento equivocado sobre como os homens se portam, como os homens são, como os homens se relacionam, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro da igreja. E todas essas perguntas são respondidas como? Olhando para o mundo. Era assim que Israel se portava. Por que Israel pede um rei mais tarde? Porque todas as pessoas ao redor têm um rei, a gente quer um também. Eles continuaram olhando para o mundo, e quando eles olharam para o mundo, eles escolheram Saul, da tribo de Benjamim, da cidade de Gibeá. Herdeiro de 600 moças sequestradas. Foi daí que veio Saul. Queridos, quando o povo de Deus resolve fazer o que acha certo, e não o que Jesus, o seu rei, diz que é certo, o povo de Deus comete as piores atrocidades e espalham a maldade a partir da família, espalham a maldade dentro da família, porque é dentro da família onde nós começamos a fazer o que nós achamos que é certo. Como é que o marido se relaciona com a esposa? Bem, eu acho que o homem tem que ser assim, porque afinal de contas enxergar diferente é muito retrógrado, nós temos que ser mais modernos, nós temos que ser para frente, e esse jeito antigo de viver um casamento é uma coisa atrasada, nós temos que ter uma visão mais moderna e evoluída. Como é que a mulher se porta dentro do casamento? Não, mas a gente precisa entender que nós vivemos numa nova sociedade, com novos papéis a serem desempenhados. Como é que se cuida dos filhos? Vejam, essa forma antiga de criar os filhos só traumatizava, nós precisamos de um novo modelo, de uma maneira nova de ver, porque essa forma da Bíblia mostrar é uma forma muito bruta, muito grotesca, isso vai traumatizar as crianças. O povo de Deus se orienta pelo mundo, nas suas famílias. Nas suas famílias. E onde começa a maldade nessas duas histórias? Em uma casa. A maldade começa numa família, mas ela se espalha para Israel inteiro. Por que a igreja cristã está passando pelo que está passando? Porque as famílias decidiram fazer o que acham certo e não consultar o rei de Israel, Jesus, por meio da sua palavra, que é assim que ele governa a sua igreja, para decidir o que é certo e o que é errado. E quando o povo de Deus resolve deixar Cristo de lado como seu governante e fazer o que acha certo, elege o mundo como sua liderança, se torna mundana, faz o que acha certo, mas só faz o que é errado.
Como é que nós resolvemos esse problema? A Igreja de Cristo precisa se submeter ao senhorio de Jesus. A Igreja de Cristo precisa se submeter à palavra do Senhor. Ela precisa disso. Só assim ela será governada por Cristo. E só assim ela terá um rei. Do contrário, se as famílias continuam fazendo o que acham certo, se as igrejas continuam fazendo o que acham certo, o versículo 25 ainda é nosso. Nesses dias, não há um rei sobre a igreja, e cada um faz o que acha mais reto. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui é que quando o povo de Deus resolve que vai seguir as orientações do mundo, que vai andar conforme o seu próprio coração, que vai fazer o que é certo, até quando eles tentam fazer o que é certo, eles findam fazendo o que é errado. Que não se corrige práticas pecaminosas, por mais amor que se tenha nessa tentativa de corrigir, você sempre gerará ainda mais mal tentando ser bom. O que nós vimos no capítulo 21 é um povo querendo manter a sua palavra de honra, o que é bom, destruindo uma cidade e fazendo mal a 600 mulheres, o que é mal. É um povo querendo manter a sua palavra de que não daria mulheres em casamento, o que é bom. Destruindo a vida de 200 mulheres, sendo elas sequestradas para justificar o seu pecado. Ah, queridos, que coisa terrível é essa. Quando o povo de Deus resolve amar muito, versículos de número 6, versículo de número 15. Quando o povo de Deus resolve ter compaixão dos não arrependidos. Quando o povo de Deus resolve amar demais, mas tentam apresentar esse amor, tentam exercer o amor de forma pecaminosa. O amor não justifica os pecados. Pelo contrário, nós passamos a justificar os pecados para exercer esse amor pecaminoso. Quando o povo de Deus proclama amor demais, mas sem orientação da parte de Deus, o povo de Deus aprende a justificar os seus pecados, a justificar o que fazem de errado. Mas no final das contas, eles produzem um mal ainda pior do que o mal que eles queriam derrotar. Quando o povo de Deus hoje não prega mais sobre o inferno, não prega mais sobre pecado, porque isso ofende as pessoas. Quando o povo de Deus diz acolher homossexuais, prostitutas e pobres e abraçá-los, quando o povo de Deus diz que está fazendo o que é bom, o povo de Deus esconde dessas pessoas o pecado que elas praticam. O povo de Deus passa a mão na cabeça dessas pessoas e tenta dar a essas pessoas presentes da graça, quando na verdade são frutos do seu próprio pecado. E ao invés de produzir o bem, eles espalham ainda o mal e justificam seus atos dizendo: nós amamos essas pessoas, nós amamos esses pecadores. Mas quando o amor aos pecadores é maior do que o amor por Cristo e por sua palavra, a igreja não produz bem quando faz isso. Ela só produz o mal, ela só produz a destruição, ela só produz um espalhar da impiedade. Queridos, o povo de Deus não pode achar que, por compaixão, nós podemos agir contra a vontade de Deus. Não podemos achar que, praticando o pecado, de desobedecer à vontade do Senhor, nós estaremos fazendo bem, porque não existe bondade à parte da vontade de Deus. Não existe. Quando Israel teve compaixão de Benjamim, matou a tribo de Jabes de Gileade e violentou
200 mulheres de Siló. E colocou 600 mulheres em uma situação triste e terrível. E ainda se explicou, dizendo: nós estamos sendo fiéis aos nossos votos. Nós estamos conseguindo resolver o problema. Não resolve problema quando vocês fazem isso. Não resolve. Pelo contrário, quando a Igreja de Cristo resolve amar os pecadores, desobedecendo a Cristo, elas espalham o pecado, espalham a iniquidade e geram um problema ainda pior do que o problema que começou. O problema que começou, uma mulher sendo violentada. Como terminou? Israel resolveu e foi todo mundo para casa, satisfeito porque resolveu. Nós resolvemos o problema de uma mulher sendo violentada em Israel. Como nós resolvemos? Nós violentamos 600. O mal não consegue combater o mal. Nós só conseguimos vencer o mal com o bem. E a única maneira do povo de Deus fazer o que é correto, vencer o mal, vencer o pecado, é se submetendo a Jesus Cristo como seu rei. É obedecendo a sua palavra como fonte do seu governo. Fica-nos então o desafio, meus irmãos, e eu espero que o livro de Juízes tenha nos ensinado isso. De que o povo de Deus não pode fazer o que acha certo. Que o povo de Deus tem que fazer o que Cristo diz que é certo. Que nós temos sim um rei. Não um rei nos moldes de Saul, vindo de Benjamim, vindo de Gibeá. Mas um rei nos moldes de Davi, vindo de Belém, de Judá também. Que nós temos um rei que é Jesus Cristo. E que ele reine soberano sobre sua igreja. Que ele reine soberano sobre as nossas famílias. Que venhamos a conduzir as nossas famílias, não pelo que a gente acha que é certo, mas que a gente conduza as nossas famílias pelo que Cristo disse que é certo na sua palavra. Para que a igreja de Cristo aprenda a obedecer a Cristo e submeter suas decisões à vontade de Cristo na sua palavra e não tentar resolver os seus problemas por amor, causando ainda mais destruição do que bondade. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado por nos lembrar, Senhor, que precisamos ser governados por Ti. Ergue-te, Senhor, no meio da Tua igreja. Governa, Senhor, o seu povo. Traz o seu povo de volta à sua palavra, para que eles parem de fazer o que eles acham que é certo. E comecem a fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Para que o seu povo, Senhor, seja poupado de tanta maldade. Poupado de tanta impiedade. E possa, Senhor, ver a graça se expandindo de forma concreta, e não imaginária como aqui, mas de forma concreta no meio do mundo. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém.